Mas olha, uma coisa que eu ia mencionar também tem a ver com o símbolo e tipo, símbolo, acho que não estão a preservar suficientemente o símbolo, mas falamos disso se calhar durante o episódio. Vamos a isso. Está a gravar, malta? Opa, não, eu acho que isto já estava vai para o ar aqui, assim, outra não é? vez, mas... Pronto. Isto já vai para o ar assim. Acho que Só está a antes vamos gravar. começar, eu tenho uma pergunta. Enquanto estive fora, o André apresentou qual era a surpresa ou nem por isso? A surpresa é agora. Ei, não tens noção, meu. Não. Vais gostar, quando eu falar vais adorar. Ok. Viva! Sejam bem-vindos ao Jogo do Galo, podcast que, tal como o nome indica, vai acompanhar a atualidade dos dois clubes mais representativos do concelho barcelense, o Gil Vicente Futebol Clube e o Hóquei Clube de Barcelos. Todas as semanas estaremos aqui para analisar os jogos do fim de semana, debater o momento e a atualidade dos dois clubes e perspectivar aquilo que serão os jogos seguintes ou o fim de semana a seguir. Para isso, temos uma equipa de vastos especialistas, uma vasta equipa de especialistas, que eu tenho o prazer de ter comigo e que passo desde já a apresentar e a quem peço que falem um bocadinho sobre como surgiu esta paixão que nos une e o que esperam deste projeto. Vou começar pelo meu amigo Pedro Ferreira, que muitos de vocês podem não conhecer, mas conhecem de certeza, o gilista mais famoso da internet, o criador da página Gil Vicente Info, que há 7 anos acompanha o dia-a-dia do nosso clube e que nos faz o favor de resumir e tratar toda a informação para que a gente não tenha que andar à procura do que quer que seja. Fazemos refresh na página do Pedro e está lá sempre tudo aquilo que a gente precisa. Sr. Pedro, bem-vindo, tudo bem? Que o fez passar da escrita para a fala. É verdade. Depois de receber o teu convite, não podia recusar, não é? Não estou muito habituado aqui a falar, já tenho alguma experiência, não muita, mas é um convite que me entusiasma, até porque já tinha recebido, não digo convites, mas pessoas a incentivarem para fazer um podcast, mas não tinha surgido essa oportunidade. Pronto, surgiu o teu convite, acho que é a oportunidade perfeita, temos uma boa equipa, acho que isto tem pernas para andar, portanto, vamos a isso, vamos ver como é que corre, esperamos que corra lindamente e basicamente é isso que eu tinha a dizer. Agradeço a tua grande introdução, acho que não era preciso tanto, até porque tu és claramente o gilista mais famoso que está aqui nesta chamada, toda a gente te conhece, ao contrário de mim, que conhece a minha página, mas pronto, agora vão poder ouvir também a minha opinião semanalmente e bem, pelo menos a cara, não é? Coisa que não estão habituados a fazer, e a voz também, não é? Sim, senhor. Não querendo alongar muito, vamos ter mais oportunidades para isso, vou passar para o meu amigo Pedro Fernandes, que é nada mais nada menos que fundador e presidente da Casa do Gil Vicente do Luxemburgo. Bem-vindo, Sr. Pedro. Eu quero que tu me expliques uma coisa. O que é que um jovem de 20 anos, numa terça-feira casual, à noite, faz numa Assembleia Geral de um clube como o Gil Vicente? Olá. Isso da Casa do Gil pode ser um plano de futuro, sem dúvida. Não sabia que te ias lembrar de me ver numa Assembleia Geral. Mas sim, eu na altura ainda não estava imigrado, portanto era fácil aparecer a esses momentos da democracia do clube. E eu acho que toda a gente o devia fazer, sempre que possível. Adorava ser presença mais habitual, mas neste momento é impossível devido à distância geográfica. Mas estou contente por estar aqui. Eu acho que esta ideia de construir uma identidade de clube, acho que a responsabilidade, o ónus não pode estar só da parte da direção e do clube, também tem que partir destas iniciativas dos adeptos e por isso estou muito entusiasmado com isto. Muito bem, continuamos agora então com Alex Rodrigues, o homem cuja melhor qualidade é ser neto do senhor que passeava a carrinha
a anunciar os jogos do Gil Vicente pela cidade, que trabalha com Cândido Costa, mas que acha que tem uma vida sossegada e então uma vez por semana quis juntar-se a nós para animar um bocado a coisa. Certo, Alex? Boas. Olha, antes de mais, obrigado pelo convite. Quando me falaste nisso e no projeto, não consegui dizer que não. Faltava isto aqui em Barcelos, faltava juntarmos assim, um grupo de pessoas para falarmos sobre alguns temas da atualidade dos clubes. Há sempre interesse das pessoas das pessoas que querem ouvir mais assuntos relacionados com o clube e outro tipo de opiniões. Pronto, e desde já agradeço a toda a gente por estar aqui. Mas sim, o meu avô durante muitos anos passei com o carrinho a anunciar os jogos do Gil. Grande parte da vida dele foi isso. Fazia também por carolice, por gosto. E passou-me um bocadinho, não foi logo, mas acabou por me passar esse bichinho. A uma certa altura comecei a dar uma certa importância a isso e comecei a ganhar uma ligação ao clube. O Hockey de Barcelos também era inevitável, tenho uma presença na cidade muito grande, e acho que quem é do Hockey tem de ser do Gil e quem é do Gil tem de ser do Hockey. Acho que é mesmo assim que tem de funcionar, juntar Barcelos na máxima força. E pronto, acho que é isso. Não tenho assim mais que dizer. Acho que podes passar para a próxima pessoa. É isso. Já disseste que chega. Tenho muitas memórias de infância graças ao teu avô, sem saber que era teu avô, mas tenho muitas memórias de infância e de adolescência dele. Era uma coisa espetacular. Aquela carrinha era incrível. Muito bem, passamos agora para o São Francisco. Que, eu lamento dizer isto aos outros, mas ele é melhor que nós todos, no sentido em que ele jogou no Hockey de Barcelos, portanto ele só por aí já nos está a ganhar, e não só jogou, como foi campeão nacional jogando pelo Hockey Clube de Barcelos, naquele que, salvo erro, é até hoje o último campeonato nacional que o Hockey conquistou de iniciados, e já lá vão uns anos valentes. Sr. Francisco, a tua vida foi sempre a piorar desde aí, pá. Agora, ao fim destes anos todos, estás aqui a aturar-nos. Já viste? Não estou nada a aturar. Isto é um prazer estar aqui. Sou um apaixonado pelo Hockey de Barcelos, sou um apaixonado pelo Gil, sou um apaixonado por esta cidade que une estes dois clubes. E quando falámos deste convite que surgiu, só poderia fazer sentido achando que há muito para acrescentar à cidade. A cidade já faz e os clubes já fazem muito coisas boas, e a opinião dos sócios, e sendo nós sócios e adeptos, com várias formas de pensar diferentes, acho que só vamos ajudar os clubes nesse sentido e a dar a voz do povo, digamos assim. Também deixa-me dar-te agora um ponto. Eu no Hockey joguei mais tempo, mas também joguei no Gil até aos 6 ou 7 anos, ou seja, eu estive nos dois. Depois tive que optar e fiquei mais pelo Hockey, onde sim, fui campeão nacional na altura, e muitos dos jogadores que estavam como adversários hoje jogam nas principais equipas portuguesas. Penso que não esteja nenhum no Hockey neste momento, mas estão nos clubes adversários. Mas sim, só fazia sentido aceitar este convite. Agradeço, e espero acrescentar, espero ajudar durante estes episódios todos que vamos fazer durante a época. Portanto, eu lanço-te a escada a dizer que tu és o melhor porque jogaste no Hockey, e tu ainda vais esfregar na cara da malta que, para além disso, ainda jogaste no Gil. Ok, está bem. Sim, vais ficar em mute para o resto do episódio. Não interessa, vais ficar em mute no resto do episódio, não falas mais tu. E agora, para finalizar, meu caro amigo Luís Pedro Fonseca, meu amigo de décadas, com quem partilho esta paixão, estas paixões há muitos anos, e vocês não sabem, mas há precisamente 20 anos, eu e o Luís lançámos um blog na altura chamado Mágico Barcelos,
que na altura foi pioneiro no acompanhamento do hóquei em patins e do hóquei de Barcelos em particular. E 20 anos depois, para o que nos havia de dar, não é, Luís? Cá estamos de novo, voltámos à base, pá. Muita vida pelo meio, mas voltámos ao início. Sim, era difícil imaginar que tantos anos depois íamos voltar a ter um projeto ligado ao hóquei, mas também ligado ao Gil Vicente, que são duas paixões nossas que partilhamos há muitos anos e das quais eu tenho memórias muito, muito antigas, memórias com o meu pai e de família, de ir aos jogos dos dois. Tivemos o blog há 20 anos, na altura era de facto um projeto diferente, tínhamos entrevistas com os jogadores, filmávamos os golos na altura em que não era fácil, quem não ia ao pavilhão ver o que é que se passava, nós tínhamos os vídeos dos golos e tínhamos um comentário que eu acho que era muito bem feito. Desde aí, pronto, eu passado não muito tempo saí de Barcelos, nunca mais morei em Barcelos, digamos assim, permanentemente, mas essas paixões nunca desapareceram e eu fiquei sempre ligado aos clubes e tenho muita paixão. E pronto, e neste caso vou reclamar para mim um bocadinho o crédito de chatear quase dia após dia, há mais ou menos um mês e meio que é verdade, que foi André, realmente era uma boa ideia o podcast, dia após dia, até que o André realmente foi vencido pelo cansaço e é isso que também que ajudou a estarmos aqui todos. E eu acho que isso foi mesmo acho que é mesmo uma excelente ideia e acho que faz falta a um clube como o nosso, acho que é um clube que está a crescer muito em muitos sentidos. E acho que isto também é um passo natural e vimos também pela reação que já tivemos com muita gente interessada que fazia falta e pronto, estou muito entusiasmado com o projeto e por estar nele convosco. Muito bem, eu também estou muito entusiasmado por criar este projeto com todos vocês. Para quem não me conhece, eu chamo André Portela. O gosto pelo Gil ganhei-o em miúdo no Adelino Ribeiro Novo, graças a um grande gilista, irmão de um dos meus melhores amigos de infância, que por ser mais velho podia ir aos jogos, então levava o irmão e apanhava-me em casa, eu ia com ele e com os primos, e na altura tudo era mais fácil, nós podíamos entrar no estádio, a entrada era gratuita para menores de 14 ou menores de 12, desde que acompanhados por um adulto, a gente pedia a um velhote qualquer para entrar e entrávamos no estádio e aquela sensação de liberdade do Adelino Ribeiro Novo, de estarmos fora da mãe, era espetacular. E lembro-me de descobrir o que era o hóquei de Barcelos uma altura num jogo contra o Barcelona em casa, que estava a dar na televisão, o meu pai estava a ver o jogo e eu perguntei-lhe se aquele era o Barcelona do Figo e do Ronaldo e do Rivaldo, e o meu pai disse-me sim, é o Barcelona a sério. Disse, e está a jogar aqui à beira da nossa casa? Sim, está. Eu, porra, como assim? O que é que se passa aqui? Como assim aquele Barcelona da televisão que a gente vê de vez em quando está a jogar aqui à porta da nossa casa? E foi aí que eu descobri o hóquei de Barcelos. E foi aí que começou essa paixão desde criança. Pronto, basicamente é isto. Vão ter mais tempo para nos conhecer, a cada um de nós, para conhecer as nossas opiniões. Hoje, como é um podcast e nós também estamos em pré-época, estamos aqui a testar os sistemas, a ver se está tudo bem, se a coisa rola, se não rola, se é preciso fazer alguns ajustes. Concordámos entre nós em trazer temas que criaram algum atrito nos últimos tempos, mas que no grande esquema das coisas não são temas propriamente fraturantes, mas que nós queremos abordar. E eu pensei em começar pela questão dos equipamentos, até porque ontem foi apresentado o último dos equipamentos, o último que se saiba, não é? No ano passado acabou depois por aparecer um quarto equipamento mais tarde, lindíssimo, por acaso. Estes equipamentos este ano têm uma particularidade, parecia que estavam à nossa espera e à espera de um podcast para comentar isto, que é, pela primeira vez não temos vermelho no equipamento. E eu acho que todos nós concordamos que Gil é vermelho, maioritariamente ou primordialmente vermelho. E portanto eu queria, posso começar pelo Pedro Ferreira, a vossa opinião sobre esta falta de vermelho nos equipamentos do Gil. Ora bem, eu não estou de acordo.
Para mim, o equipamento ser azul, o principal, eu não vejo qualquer problema. Se for assim uma experiência que aconteça assim numa época, mas tinha que haver sempre um secundário vermelho. Há clubes na Alemanha, e eu pesquisei sobre isso, que por vezes trocam as cores de equipamentos. O Wolfsburg às vezes joga de branco, outras vezes joga de verde, vai trocando. O Freiburg também. E estava à espera que o Gil, pronto, lançasse o equipamento azul, ok, mas tivesse um secundário ou um terceiro vermelho, coisa que não aconteceu. Eu sinceramente não acredito que haja uma quarta camisola. Eu acho que a do ano passado, a amarela, surgiu mais por necessidade de que planeamento, porque realmente as nossas camisolas limitavam-se a uma paleta de cores um bocadinho limitada, que era rosa, branco e vermelho, e não acredito que vejamos o vermelho num quarto equipamento, no máximo dos máximos, talvez, numa especial, mas não estou a ver assim nenhuma data que o clube considere de especial. Pronto, quanto à camisola em si, a principal, eu gosto muito de camisolas de gola, portanto eu acho que está muito bem conseguida, mas pronto, fica sempre essa mancha por ser azul. É um bocadinho estranho ver o jogo azul. Nós já vimos o jogo da apresentação também na semana passada e é um bocadinho estranho ver o Gil todo de azul. Se o equipamento ainda tivesse uns calçõezinhos brancos, umas meias vermelhas, uma pessoa se calhar entrinhava mais, mas todo azul não parece o Gil, sinceramente. E, apesar de eu gostar muito da camisola, não gostei do conceito de ser a primeira camisola do clube. Eu acho que a camisola está muito bonita, mas aos meus olhos é uma segunda camisola. E tal como disseste, eu acho que perdeu-se uma excelente oportunidade de meter ali uns calções brancos e uma meia vermelha, por exemplo, e ficava a paleta de cores completa. Luís, tu que és mais antigo, digamos assim, isto é um bocado esquisito, não é? É um bocadinho, eu já vi o Gil jogar de azul noutras alturas e mais pronto, em jogos ocasionalmente, mas de facto confesso que não foi uma coisa que fosse fácil de receber. E o que eu tentei perceber foi um bocado porque esta mudança, e acho que isso, se calhar, o clube podia ter feito um bocadinho mais de explicação. Portanto, eu compreendo portanto, a justificação que foi dada, as cores do cávado e da água, claro, compreendo isso num contexto de marketing, mas acho que para os sócios, se calhar, uma pequena explicação um bocadinho mais detalhada, mesmo, ou seja, mesmo que se diga, pronto, é uma experiência e noutros anos o vermelho voltará, mas só para perceber um bocadinho qual é que é o horizonte disto. Portanto, eu gostava de perceber se calhar se no próximo ano eu devo esperar um regresso à normalidade ou se de facto o clube vai tentar ser um bocadinho mais arrojado, digamos assim, nas camisolas. Nós também chegamos a falar entre nós, não aqui, claro, também na questão dos estatutos do clube, que menciona que o equipamento deverá ser vermelho, embora não exclua a possibilidade, por qualquer motivo, ele ter outra cor. Mas se de facto isso se tornar uma coisa mais regular, eu sinto que é algo que deve ser clarificado para o futuro, para percebermos exatamente qual é que é a estratégia do clube neste âmbito. Francisco, tu como és mais da a parte ligada, estás a acabar mestrado em marketing, até que ponto faz sentido o equipamento acompanhar a base do marketing, o slogan que o clube criou, ou se não devia ser ao contrário, ou seja, o equipamento obedecer a um determinado slogan que tem a ver com, ou melhor, ao contrário, o slogan obedecer às cores do equipamento base e guiarem-se por aí. Certo, é uma excelente questão. E respondendo à tua pergunta e dando a minha opinião, acho que, como o Pedro disse bem, haver um ano em que vamos ser disruptivos e vamos ter um equipamento que não seja o vermelho, de forma a criar conversas entre os adeptos, entre os próprios, porque mesmo outras publicações que nós vimos nas redes sociais falavam que o Gil Vicente este ano vai vestir azul, e também a camisola, pelo menos no meu ponto de vista, ter sido bonita ou estar bonita também ajuda. Realmente, relativamente à questão do design e à questão das cores, não vejo grande gravidade, digamos assim, neste primeiro ano ou num ano não haver uma camisola vermelha. Choca-me muito mais a questão do símbolo na segunda e terceira camisola. E passo a dar um exemplo. E acho que o Gil, e fica aqui uma pequena sugestão, se o Gil Vicente quiser mudar de logo para trabalhar melhor o golo, acho que o pode fazer
porque o galo é identitário da cidade e é identitário do clube. Agora tem que ter cuidado da forma como usa o símbolo e não ter 3 símbolos diferentes em 3 camisolas. E mais um ponto em que numa camisola de jogo o Gil Vicente tem o galo virado, ou seja, para o centro da camisola, e numa camisola, numa suéte, tem o galo virado para o outro lado. Acho que é algo que se tem que ter cuidado. Ok, que podem estar a fazer testes nesse sentido mais visual. Acho que se queremos criar um galo e um segundo equipamento com um galo, não vejo gravidade em fazê-lo. Acho que simplesmente tem que ser um galo que se identifique e que seja sempre o mesmo galo em todo o tipo de equipamentos. Relativamente à questão das cores, num ano ou no outro ano não vejo mal. Como tu disseste, isto é marketing, isto vende, isto traz discussão para a praça, digamos assim, e na minha opinião também tiveram sorte a camisola, na minha opinião estética, ser bem conseguida, mas claro, como é óbvio, a parte do vermelho fica à espera do próximo ano, porque o Gil Vicente é vermelho e vai sempre ser. E acho que usando a questão do brasão da cidade como no símbolo, e sendo esse o símbolo, tem que se prevalecer o brasão da cidade e o brasão de Barcelos, sendo esse neste momento atual o símbolo do Gil Vicente. Pedro Fernandes, somos nós que somos um bocado velhos do Restelo e temos que nos adaptar aos novos tempos e perceber que isto é mais marketing e tem mais a ver com vender camisolas do que propriamente com um símbolo ou com aquilo que nós achamos que é o símbolo que vai entrar em campo para nos representar, e portanto temos que nos habituar a isto no futuro. É provável que aconteça mais vezes? Eu acho que sou capaz de ir um bocado mais longe. Eu ia lançar esta questão para vocês, que é o clube já apresentou este design minimalista do Galo na época passada, através de equipamento alternativo, e desde aí já o tenho usado constantemente no merchandising, na loja do clube. Depois usou também na camisola comemorativa dos 102 anos. Esta época regressa com os equipamentos alternativos, mas também equipamento do guarda-redes e com a abraçadeira do capitão. E, enfim, nós sabemos o contexto. Entre 2005 e 2021, o Gil apresentou um emblema, não com o brasão da cidade, mas com o galo, que teve de abandonar por motivos legais. Esse design do galo era plagiado, e portanto o Gil acaba por retomar ao emblema com o brasão de forma atabalhoada. E eu tenho questionado e gostava de saber o que é que vocês acham, se o clube não está a avançar, se não está a medir o pulso aos adeptos para por daqui a 5 ou 6 meses apresentar numa Assembleia Geral um novo emblema com este design minimalista do Galo para a votação, para a aprovação dos adeptos, para passar a ser o emblema estatutário, porque honestamente parece-me que é isso que o clube está a fazer. E muito rapidamente, eu gosto muito da camisola, de facto, eu também tenho um fraquinho pelas golas, mas acompanho o André no inconformismo, porque para mim o Gil é vermelho. E acho que o Luís já referiu os estatutos, eles estão redigidos de tal forma permissiva e abrangente, que permitem que o clube, ora uma época jogue de vermelho, na seguinte de amarelo e depois de azul ou branco. E para mim isso é um tiro no pé ao nível da identidade do clube, porque como é que nós queremos solidificar a identidade da marca se estamos constantemente a mudar a cor do clube? Aliás, eu acho que este tipo de decisão não é tomada durante a pré-época, não é? Provavelmente já foi tomada há alguns meses. Sim. numa altura em que nós nos podíamos qualificar para a Europa. Seria estranho voltarmos à Europa de azul quando há 2 ou 3 anos tínhamos jogado de vermelho, e quiçá daqui a uns anos voltarmos a jogar lá de vermelho. Enfim, não sei o que é que a direção do clube pensa em relação à construção de uma identidade quando não há sequer uma unidade, uma uniformidade na forma como nos apresentamos. Muito bem, eu concordo. E queria deixar uma pergunta ao Alex antes de avançarmos. Achas que só não se muda o símbolo, só não se adota definitivamente o galo como símbolo e não se pede uma nova revisão do símbolo
porque esta alteração foi feita há pouco tempo. Se achas que essa vontade vai aparecer em breve, ou se achas que isto é mesmo uma questão de marketing e o que interessa é vender equipamentos e, portanto, dar outra personalização aos equipamentos alternativos? É assim, nós estamos sempre todos os anos a ver vários clubes, quer seja nacionais ou internacionais, a fazer este tipo de rebranding, vá. Não é que uns tenha adotado um logotipo novo, outros também têm feito umas camisolas diferentes, procurando um bocadinho esse caminho. É assim, eu prefiro preservar o símbolo tal como ele é, do que andarmos aqui a fazer muitas mudanças. Eu costumo dizer, e já disse isto há uns dias, eu olho eu posso ir aqui só ao segundo ou ao terceiro equipamento, até posso ir já aqui ao terceiro, está aqui. Assim, isto, lá está, há quem goste, há quem ache isto bonito, esta variação, colocar aqui o Gal, mas eu olho isto como se fosse uma camisola do Gil, mas das mais baratas, como se tu fosses comprar à feira uma camisola da seleção, uma camisola de Portugal. É verdade, é o que eu sinto. Não consigo gostar a 100% disto. Não tem a ver com uma questão de cores, porque todos os anos há sempre uma variação de cores no segundo ou terceiro equipamento, mais no terceiro em si, há sempre uma cor ou duas que são diferentes, mas não acho que encaixe muito bem. Eu preferia usar, eu até tenho nesta camisola, o símbolo, mas com os contornos, vá. Se o problema fosse aqui o choque de muitas cores, exato, usar uma versão monocromática do símbolo na camisola. Acho que se ficasse ali rosa, por exemplo, acho que já ficaria bem. Não havia aí nenhum problema. Mas pronto, em questão do primeiro equipamento é um bocadinho do que já disseram. Faz sempre confusão não termos o vermelho. Apesar de eu olhei sempre e sempre fui habituado ao Gil ser um clube tricolor. De sempre ter presente o vermelho, o branco e azul. E eu fazia-me sempre muita confusão ver várias publicações. Não digo da página do Gil em si, mas de várias pessoas a partilhar sempre o vermelho e o azul e a esquecerem-se do branco. O branco também faz parte. São as três cores iguais que deviam estar presentes a nível de peso. É normal que a primeira cor que chama a atenção é o vermelho, mas somos um clube tricolor e exploramos pouco isso, na minha opinião. Eu acho que agora há aquele problema eu não sei, corrijam-me se isto é verdade ou não, mas do calção ter de ser igual à meia, a cor, não poder ser de cor diferente. Não sei se isto eu acho que essa ideia do Pedro, que é uma excelente ideia, de fazer o calção branco e a meia azul, eu não sei se isso será permitido pelos regulamentos, não sei se não há mesmo aí um impedimento. Pois, a UEFA costuma ser um bocadinho rígida nisso, visto que nós juntamos nas competições da UEFA, não vejo nenhum problema. Eu dou o exemplo do Moreirense, o ano passado, se não estou em erro. Mas estávamos a planear estar, provavelmente. Mas pronto, aí estás planeado, está na UEFA, tens que mudar o equipamento todo, porque não podes ter patrocínios nas costas, por exemplo. Usavas um na Liga, usavas outro no campeonato. E eu dava o exemplo do Moreirense, onde jogavam de calções pretos em alguns jogos, os outros em brancos. Pois há sempre essa burocracia, lá está. Porque eu lembro-me de ver muitos vídeos do Gil, mais antigos, com uma camisola, se não estou em erro, azul, calção branco e meia vermelha, ou o contrário. Tinham as três cores presentes. As três cores no equipamento. Depois o segundo e o terceiro variava. É um bocadinho isso, faz um bocado de confusão ser todo azul. Gosto da camisola, a camisola é bonita, a gola, mas lá está, se calhar poderia fazer mais sentido sendo um segundo equipamento. Isso que falaram de termos passado para o azul, a principal este ano, podia ter sido explicado melhor um bocadinho e não só termos esta justificação
pronto, do slogan que agora estamos a utilizar, do Rio Cava. Podiam ter explorado isso um bocadinho para explicar ao adepto e ao sócio o porquê desta mudança. Mas Malta, eu sei que nós ficávamos aqui horas a falar sobre isto, mas nós tínhamos falado em fazer um episódio curtinho para ser o primeiro episódio e isto já vai longo. Portanto, vamos avançar para outro tema que foi polémico e que eu tenho a certeza no qual a gente vai concordar, que foi o jogo da apresentação e especialmente o facto de sócios e mais além de sócios com lugar anual terem que pagar 5 euros para ver o jogo de apresentação, o que eu achei completamente errado. Acho que não faz sentido nenhum. Se o problema foi o jogo ser com o Porto, eu acho que toda a gente aqui prefere, pelo menos entre nós, ter outro tipo de adversário. Se calhar as 8.800 pessoas que estiveram no estádio Cidade de Barcelos, sendo muito delas barcelenses e gilistas, se calhar vem dar razão à direção que se calhar as pessoas preferem pagar e ter um adversário de maior cartaz do que o contrário. Pedro, o que é que achas? Ora bem, eu estive presente em todos os jogos de apresentação e sou sincero, o meu favorito foi contra o Brentford, apesar de não estar metade das pessoas. Portanto, isso para mim, para um gilista, para mim não faz sentido medirmos nos jogos de apresentação pelos espectadores. E acho que é uma medida completamente falhada pelo clube, até porque o jogo de apresentação devia de ser aquele primeiro momento de ligação entre os jogadores e os adeptos, e eu acho que trazer o Porto cá mata um bocadinho essa ligação, não é? Porque metade do estádio estaria a apoiar o Porto, certamente, não sei os dados em concreto, mas se não fosse metade andaria muito perto disso. Eu acho que isso mata um bocadinho esse primeiro contacto adeptos-jogadores, até para os reforços que vêm, e não achei que fosse um jogo especial, não sentia essa ligação que senti contra o Deportivo da Corunha, contra o Brentford, e acho que foi mais um jogo, sinceramente. E para mim foi uma decisão completamente errada por parte do clube trazer o Porto, nada contra o clube, como é óbvio, mas eu sou da opinião que não devíamos trazer clubes da mesma divisão para os jogos de apresentação, o clube de fora, seria sempre o ideal. Acredito que não tenha sido possível, não sei se o clube tentou, acredito que tenha tentado, até porque fez isso nos últimos 2 anos, mas lá está, acho que foi um tiro ao lado este jogo de apresentação, até pela questão da bilhética. Eu fiquei indignado pelos 5 euros que nós pagamos, não é pelo valor em si, podiam ser 5, podiam ser 10, podiam ser 15, eu pagaria na mesma para ver o primeiro jogo do Gil no campeonato. É o facto dos adeptos do Porto terem tido maior facilidade em ver um jogo de apresentação do Gil Vicente do que os próprios sócios adeptos do Gil Vicente. Um adepto de Porto com 5 euros, neste caso com 20 euros, conseguia comprar 4 bilhetes. Um adepto do Gil só conseguia comprar um sócio do Gil só conseguiria comprar um bilhete por 5 euros. Parece que estamos a convidar a gente de fora a ver o nosso jogo, não faz sentido. Devíamos abrir as portas para os adeptos verem a nossa apresentação e fizemos o contrário. E eu sinto um bocadinho nesta pré-época, não sei se vocês concordam, que as coisas já andam a ser feitas um bocadinho de forma atabalhoada. O jogo de apresentação foi muito em cima do joelho, foi apresentado no fim de semana e foi logo à quarta-feira. O próprio Diagil, que acredito que vamos falar a seguir, também apresentado um bocadinho em cima do joelho. Portanto, eu não estou a gostar do que estou a ver no extracampo. Ainda para mais, o ano passado trabalhámos tão bem essa parte, fizemos tantas coisas bem feitas e parece que este ano já andámos outra vez na senda das últimas temporadas, que é o deixar andar. E apesar da vitória, não foi grande fã deste jogo de apresentação, sinceramente. Alguém quer pegar no que o Pedro disse, para eu não estar aqui sempre a chutar? Parece que estou a passar de central para outro. Eu estou com o Pedro. Aliás, até tinha apontado aqui precisamente a expressão pré-época atabalhoada. Era o que ele estava a dizer, não é uma questão do valor, é o princípio. E como tu também já disseste noutros fóruns, André,
a questão do valor simbólico poder-se utilizar em sentido contrário, ou seja, se é um valor simbólico, se não traz realmente retorno financeiro Não para o acrescenta clube, nada. exato, porque não abdicar dele em prol dos adeptos. Enfim, acho que a escolha do adversário também é lamentável. A diferença de assistência deste jogo de apresentação de épocas anteriores é o facto de teres aqui barcelenses esportistas, não é? Eu inicialmente até dei algum benefício de dúvida. Eu pensei, será que nós é que estamos mal habituados e o clube está só agora simplesmente a adotar a postura que já é norma em jogos de apresentação, e portanto eu fui fazer uma pequena pesquisa aos nossos rivais regionais. Jogo de apresentação do Braga frente ao Celta, adeptos com lugar anual não pagam e ainda têm direito a um bilhete acompanhante a partir de 5€. O Famalicão neste ano não terá jogo de apresentação aos sócios, provavelmente por causa da digressão italiana, mas em épocas anteriores a entrada era gratuita até para sócios sem lugar anual. Vitória, exatamente a mesma situação, não tem jogo de apresentação este ano, mas em épocas anteriores a entrada era gratuita para todos os sócios. Moreirense não costuma ter jogo de apresentação, já sabemos que é o clube minhoto mais atrasado nesta questão da profissionalização, mas no próximo sábado farão um jogo de preparação com entrada livre. Também fora domingo, também vi agora o Rio Ave, também terá jogo de apresentação com entrada livre para sócios com e sem lugar anual. Portanto, mesmo nesta questão, o Gil acaba por dar um passo atrás e acaba por rumar em sentido inverso aos clubes vizinhos, e acho que é lamentável. Eu tentei olhar para isto de outra maneira, que era de alguém de fora, não sendo público-alvo, mas que pode ajudar. Ou seja, para todos os efeitos, o Gil fez o jogo de apresentação com o campeão nacional. Foi um jogo que foi bastante falado nos mídia, em geral. Foi um jogo que foi abordado em todo o lado, passaram imagens do nosso estádio, etc, etc. Foi, para quem é de fora, uma festa bonita. Vendemos uma imagem de um clube moderno, de um clube com quem o campeão nacional veio jogar, etc. Será que foi isto também, ou também é esta tentativa de modernizar o Gil para fora do concelho que faz com que a direção esteja a tomar uma decisão como esta? Se me permites, André, era exatamente essa a conclusão que eu tinha chegado, que senti que foi mesmo realmente um jogo de apresentação para os Instagrams, para os Facebooks, no sentido e nós em tivemos que... dois influencers a fazer parte de todo o dia do jogo de apresentação, não é? O que acho que valida um bocado esta teoria. Não puxes por mim. Ainda por cima... Eu estou precisamente a puxar por ti, pá. O Porto tinha jogado de manhã nesse dia, ou seja, o Porto não tinha interesse em jogar à tarde, pelo menos com competitividade. O Gil Vicente poderia ter interesse. Os adeptos do Gil Vicente não queriam pagar, nem com casa cheia, nem com a procura ser maior que a oferta. Acho que não são os 40.000€ que fazia por bilhete que faz o Gil Vicente enriquecer ou não enriquecer. Acho que aqui sim o que pecou foi a escolha do adversário. E acho que a questão de se ter que pagar os tais 5€ para assistir ao jogo, acho que foi uma imposição do adversário. Quero acreditar nisso, e não senti que foi um jogo de apresentação do Gil. Não senti, porque um jogo de apresentação do Gil é para os sócios, e senti que pelo menos toda a gente pagou, pelo menos 2 pessoas, e se calhar essas 2 pessoas ainda receberam um cachê e ainda levaram 2 camisolas de graça. Como qualquer outro sócio, tem que pagar as camisolas, tem que pagar a presença, tem que pagar o lugar anual, e vai todos os jogos, faça chuva, faça sol. Isso foi puxar por mim. E acho que foi isso que pecou. Foi o Gil Vicente, e que tanto tem feito, e a verdade, e o Pedro Ferreira disse muito bem, tanto tem feito tudo bem planeado. O ano passado fez um moral para os sócios que foram aos jogos todos. Tem estado em cima disso, tem demonstrado isso frequentemente nas redes sociais.
senti realmente é que não foi um jogo de apresentação do Gil, não foi um jogo de apresentação da equipa aos seus sócios e adeptos, porque temos noção que, ainda por cima, sendo um clube do Norte, se fosse um clube mais a sul, sendo um clube do Norte e da região do Norte, traz muita mais gente. E sabemos a dimensão que esse clube tem aqui no Norte, digamos assim, e traz muitos adeptos. E acho que não se sentiu que foi um jogo de apresentação. Acredito que o Gil e a própria estrutura do Gil possa estar um pouco arrependida, visto estas questões todas que estamos aqui a falar, mas é que os erros que as pessoas aprendem, e acredito que o Gil, nesse sentido, vai procurar olhar mais para os sócios e para os adeptos, como o tem feito, e só dando uma nota, Pedro Ferreira, como tinhas dito, era mais barato eu comprar como adepto do Porto, se realmente o fosse, do que como adepto do Gil. Como adepto do Porto podia comprar por 5 euros, um adepto do Gil tinha que pagar 20 euros. Ou seja, acho que senti que foi mesmo uma questão de marketing, uma questão de publicitar para fora, como estavas a dizer, Andrei, e é a minha opinião. E eu não tenho a certeza que tenham ficado convencidos que foi mau ou que correu mal, sinceramente. Alex, tu viste o jogo na Nascente? Sim, vi na Nascente. E o que achaste da mudança da nova bancada norte e da mudança da claque para lá? Eu sei que ainda é cedo, mas como primeiro impacto, o que é que tu sentiste? Sim, é assim, isto aqui nós temos vários problemas. Há sempre um problema se a claque ficar num sítio. Se mudarmos de sítio, levantamos sempre outro problema. Pronto. Eu acho sempre que uma claque em si deva estar atrás da baliza, quer fosse na bancada norte ou na bancada sul. O lugar tem de ser efetivamente atrás da baliza. Agora, na sul, acredito que por questões de logística seria muito difícil, porque com isto de quererem entrar com material, com bandeiras ou bombo, tem que haver um espaço fechado em si, obrigariam a fechar a parte inferior, a sul inferior toda. Para isso, depois havia a questão nos jogos grandes, se fossem adeptos do clube adversário para a sul superior, o problema de atirar coisas lá para baixo. E isto é assim, tanto se trocássemos da parte era um pesadelo para a polícia de Barcelos. Da inferior para a superior, iríamos ter o mesmo problema. Há sempre esta questão, iriam ter que pôr se calhar umas redes como... mas eu acho isso horrível. Para isso já nos basta irmos ver jogos à Luz, ao Dragão e ao Alvalade, pagar o que pagamos. Ainda temos de ouvir eles a queixarem-se do preço dos nossos bilhetes quando eles vêm futebol aqui tranquilinhos da vida, e nós temos que ver com uma rede de pesca à frente e ver formigas, mas pronto, também não me quero alongar muito sobre isso. Mas eu estava na Nascente, estava habituado a ter a claque ao meu lado, eu ainda pertencia há algum tempo à claque, estive com eles, depois optei por comprar uma cadeira ao lado, fora da caixa de segurança. Óbvio que eu noto assim a falta daquele ruído que havia da claque ao meu lado, mas teria de ser na norte. Certo. Agora, acredito que o Gil também tenha acrescentado aquela questão da bancada de família, que era para aquela bancada crescer a nível de número, para ajudar a claque a ter gente e a puxar mais por pessoal. É óbvio que fica assim um bocadinho afastado, se calhar, do resto do estádio, mas isso é assim, é uma questão que a claque em si também tem que trabalhar em ter gente lá a apoiar. Eu sei que não é fácil, é uma questão que podemos estar aqui a falar há muito tempo. Eu estive lá e sei como é que são as coisas e sei quais são as dificuldades também, mas acho que entre continuar na Nascente ou ir para a Norte, acho que foi uma boa mudança no fundo. Sei que há opiniões diferentes, sei que há pessoal que preferia na Nascente na mesma, mas eu prefiro assim. Também vamos ver como é que corre com o decorrer dos jogos. Pode ser que a bancada em si cresça mais a nível de pessoas, com esta situação da bancada de família. E pronto, os visitantes passam para a Sul, vão fazer aquela divisão a meio, pelo que eu percebi. E penso, pois isto é uma questão
eles têm que estar sempre alinhados com a polícia, com a liga em si. É preciso isso tudo ser aprovado e acredito que eles tenham aprovado isso para fazer esse tipo de mudanças. Sim, eu parece-me que a mudança a médio prazo pode ser benéfica. Estou em crer que se conseguirem dinamizar um bocado a bancada norte e ter mais gente na claque, aquela bancada tem uma acústica inacreditável. E o que eu senti na quarta-feira foi o estádio se calhar um bocadinho mais morto porque a nascente estava mais calada, mas eu por acaso vi o jogo, porque lá está, não vi o jogo na minha cadeira e tive que comprar bilhete e portanto só consegui já quase à beira da bancada sul. Ouvia mais a nação estando na bancada norte e eu praticamente na sul do que normalmente estando quase frente a frente com eles em relação a outros anos. E portanto eu acho que uma parte da ideia será também fazer com que os adeptos adversários façam menos um bocadinho de barulho e pareça que estão a jogar em casa, na nossa casa, quando vem cá meia dúzia de gatos pingados e aquilo faz um eco desgraçado. Portanto, acho que são 2 de crescimento e reservo-me o direito de esperar e ver como é que a coisa vai evoluir. Espero que a CLAC também ajude e dê um passo em frente, porque precisamos de fazer com que o nosso estádio seja um bocadinho mais nosso. Neste aspecto eu aplaudo o clube pela iniciativa por tentar mexer um bocado com a coisa também. Acho que tem potencial para correr bem. Vamos ver se efetivamente corre ou não. Depois a questão da entrada dos adeptos adversários para a bancada sul, sendo que a bancada está dividida a meio, que eu saiba só tem uma entrada e portanto vão entrar adversários e adeptos da casa pela mesma entrada. Estou para ver como é que isso vai acontecer em jogos de maior influência, e não digo Porto, Benfica, Sporting, mas mesmo com um Vitória, por exemplo, estou para ver como é que a coisa vai acontecer. Esperemos que corra tudo bem e que esteja tudo devidamente agilizado com a polícia para que corra tudo às mil maravilhas. E agora, queria perguntar ao Sr. Luís, passando de tema, porque já vai longo o episódio, se já compraste bilhete de avião para vir ver o Toy no sábado? Não, e é com muita pena que ainda não tive a oportunidade de ver ao vivo um dia ágil. Tive a oportunidade já de ver pelas redes sociais e pelo que tu me foste falando. Mas pronto, normalmente nesta altura já estou fora por motivos profissionais. No ano passado não tive a oportunidade de ver o jogo contra o Brentford. Mas pronto, também fazendo minhas as palavras do Pedro Ferreira há bocado, gostava que tivesse sido tudo feito um bocadinho mais cedo, que desse tudo um bocadinho mais tempo para planear. Pronto, mas ao mesmo tempo não quero que saia daqui uma imagem de que nós estamos, ou pelo menos eu, que estou muito insatisfeito com as coisas, com a forma como as coisas estão. Lá está, dores de crescimento e as coisas têm vindo a melhorar de ano para ano. E espero que este ano tenha sido só um bocadinho mais acidentado, mas que no próximo ano as coisas voltem ao normal, e desejo-vos a vocês, que imagino que todos vão lá estar, que se divirtam muito, e o Toy parece uma pessoa certa. Desculpa, mas tinha que meter a foto do Toy aqui, com este olhar dele, opá. Eu tenho pena que eu não vou poder estar presente, mas tinha que meter a foto aqui, porque já tivemos aqui em Barreiros na famosa festa dos leitões, não é? Da subida, e agora temos outro ícone da música popular portuguesa. Claro. Portanto, acho que o Gil nesse aspecto também está com os créditos no máximo. Exato. Eu não sei a vossa opinião, mas é assim, eu não sou fã da música do Toy, não sou fã simpatizo com a figura, não sou fã da música dele, mas para o tipo de evento que é, no sítio onde é, na altura em que é, acredito que muita gente vai parar no centro da cidade ou vai até ao centro da cidade por causa dele e para ver o Toy. E acho que ele é, para além de músico, é um animador. E espero sinceramente que ele ajude a animar a noite, a puxar pelo pessoal, e espero sinceramente que leve muita gente até ao centro da cidade e que ajude aquelas pessoas que gostam do Gil, mas que naquele dia se sintam um bocadinho mais gilistas estando naquela envolvente, e que isso ajude o clube nas assistências, por exemplo, e
na venda de merchandising e que ajuda a puxar mais gente. Parece-me que foi um artista muito bem escolhido, apesar de eu não ser um fã, que não sou, mas parece-me que foi muito, muito bem escolhido. Estás a pedir para ser cancelado por pessoal. Não. Estás a dizer muitas vezes isso. que não O quê? és fã dele. Não, não sou muito Da fã. música não, pá. Da música não. Não, é assim, o Toy é assim, apanha É ali uma uma figura, grande. Sim, apanha uma grande faixa etária, tanto malta nova como malta mais velha, e dá sempre o espetáculo. Acho que foi uma jogada inteligente do clube. Até no programa da Isso. RTP, no Taskmaster, também é um programa que chegou a uma audiência muito diferente, se calhar, com o público habitual dele, e acho que ele também ficou aí com mais carinho ainda das pessoas. E para mim, o que eu penso neste dia, também o objetivo é, ou seja, se uma família for ver o concerto e trouxer uma criança e a criança tiver boas memórias, que daqui a 10 ou 15 anos se junta a nós no painel, eu acho que é um bocado o objetivo, ou seja, ajudar também a fomentar novas gerações de estilistas e, portanto, parece-me nada a apontar neste aspecto. Certo, e realmente estávamos a falar disso e estamos a falar do dia ágil, não é? Estamos agora a focar no Toy, e o dia ágil é isso mesmo. E quero deixar aqui o disclaimer que realmente foi das melhores iniciativas que o clube teve, não teve medo de o lançar, tem vindo a fazê-lo, porque é muito fácil num clube de uma cidade ou de um clube de uma cidade de dimensão inferior comparativamente com outros clubes, ter o receio de o fazer. O Gil não pode ter. E todos os anos tem batido recordes e todos os anos estamos todos ansiosos e quer sejam adeptos, quer sejam sócios que vão ao jogo, quer sejam sócios ou adeptos que até nem acompanhem tanto, o dia ágil realmente é algo que tem sido a ser vantajoso e o clube não teve medo de o fazer, com receio de podemos não ter gente, podemos ter pouca gente. Penso que é das melhores iniciativas que o Gil tem e que não teve medo de o lançar. E falando do Toy, como o Alex disse bem, abrange uma grande faixa etária. Estilo musical, não sou especialista, não posso falar. Relativamente à questão do meu clube, acho que pode ter sido uma escolha interessante, mas realmente o que importa é o dia ágil, é o haver o dia ágil e o trazer cada vez mais gente de todo o concelho e até quem sabe de fora do concelho de Barcelos. Eu, do dia ágil, pá, o que eu mais gosto, eu sei que não é possível, mas aquelas bandeiras que eles colocam ali, aquela bandeira enorme por cima da Colonial, ao lado do Senhor da Cruz, e nos prédios a seguir, aquelas bandeirolas que eles colocam ali nas janelas, por ali fora, aquilo fica, eu sei que aquilo não pode ficar lá o ano todo, mas aquilo devia ficar lá o ano todo, porque fica espetacular. E eu acho que falta... Diz, Alex, desculpa, não percebi. Não, dá um estilo medieval até. O facto de termos assim as bandeirinhas assim todas seguidas. Fica engraçado. Sim. Eu dá gosto identidade bastante. à cidade, que é um bocadinho que falta. Dá um bocadinho de identidade. Falta um bocado de Gil no centro da cidade, dentro da cidade mesmo. E eu quando vejo aquilo ali, gosto de ver. Sinto assim um certo quentinho no coração. Gosto muito de ver aquilo. Se permites, só mesmo para complementar, e o que disseste pá, muito bem, que é realmente falta um bocadinho de Gil e falta um bocadinho de hóquei no centro da cidade. Quem vem à cidade, quem acompanha as atividades, Festa das Cruzes, Feira Medieval, várias atividades no centro da cidade, falta um bocadinho de hóquei, do hóquei de Barcelos, falta um bocadinho de Gil. Tocaste aí num ponto que é verdade. E não é só no dia a Gil, quem vem a Barcelos, quem vem nas excursões, na Festa das Flores, na Batalha das Flores, falta ali no centro da cidade uma ligação ao Gil e ao hóquei, para saberem que, ok, estou na terra do Galo, estou em Barcelos, estou na cidade do hóquei, estou na cidade do Gil Vicente e de muitos outros clubes, acho que é de Barcelos, outras modalidades que também irão ser abordadas e que temos aqui. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o Gil. Nós hoje tiramos o dia para apresentações e como estamos em testes, temos lá está estes assuntos mais extra campo. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa antes de virarmos um bocadinho uma coisa muito rápida. Já que vocês estiveram a elogiar muito e bem o clube, eu vou deixar um apelo, uma vez que é o episódio piloto, e eu ia deixar o apelo à direção do clube para
Em relação à prestação de contas, porque o último relatório de contas que está publicado no site do clube é referente à época 24-25 e, portanto, estamos no episódio piloto. Eu gostava de ver quando é que o clube vai lançar o relatório de contas intercalar e consolidado da época transata e, se possível, publicar aquilo que já está publicado, mas legível, com uma digitalização que dê para ler, se fosse possível. Não, sério, eu até, se calhar, tentava aqui partilhar o ecrã. Pá, mas reparem, isto é absolutamente ilegível. Eu gostava muito de conseguir consultar, mas enfim, fica o desafio. Eu leio isso perfeitamente. Opa, É má, é quando é má fé tens da tua aquelas... parte, Pedro. É má fé da tua quando parte. tens aquela... Tá bem. Ora bem, sendo que mais ninguém tem nada a declarar, vou passar aqui à parte Hockey Clube de Barcelos, que nesta fase está de férias, está tudo parado, não há grandes notícias, não há muita coisa para dizer nesta parte, mas não fazia muito sentido fazermos este primeiro episódio, sendo que vamos falar de 2 clubes, deixar um deles de fora. Portanto, as notícias que há são, aos meus olhos, que eu tenho pensado assim 3. Esta semana, no fim de semana passado, foi sorteado o calendário da Champions, que esta próxima época se irá disputar num formato liga, como já acontece no futebol, em que os 4 primeiros terão acesso direto aos oitavos, à Final Eight, sendo que os 8 seguintes terão que disputar em formato jogo casa, jogo fora, a passagem também aos quartos de final. O nosso calendário começa com 2 jogos fora, com Sporting fora e Bassano fora, 2 jogos que nós fizemos na fase de grupos da época passada. Perdemos os dois de maneira muito diferente. Também abrimos no João Rocha, tivemos a ganhar 3-1 até 3 minutos do fim e acabámos por deixar o jogo escapar, perdemos 4-3, que podia ter complicado um bocado as contas. E já meio da fase de grupos, na última jornada da primeira fase, perdemos em Bassano, naquele que foi provavelmente o pior jogo da última época do hockey, num jogo muito mau. Perdemos bem. Na altura complicámos bastante as contas, acabou por não ser preciso, acabámos por passar na mesma em segundo no grupo, mas conhecendo a equipa, conhecendo este grupo de jogadores, o treinador, acredito que também por isso vão olhar para estes 2 jogos e vão marcá-los claramente no calendário como jogos para tirar pontos, pelo menos um deles ganhá-lo. E acho que se o fizermos, temos portas abertas para ficar nos 4 primeiros, porque depois teremos 3 dos 4 jogos em casa, sendo que todos eles são jogos para ganhar. Não há outra forma de dizer isto. O Tricino é o campeão italiano, é uma excelente equipa, mas o jogo é em Barcelos e, portanto, temos todas as condições de o ganhar. As últimas vezes que jogámos com o Barcelona também, aliás, a última vez que fomos ao Palau, empatámos 3-3. Os jogos com o Barcelona têm sido sempre bastante divididos, ainda não lhes conseguimos ganhar, mas têm sido jogos bastante divididos. Portanto, acho que o calendário o sorteio acabou por ser, de certa forma, simpático para o hockey. E temos todas as condições para passar à próxima fase, preferencialmente nos 4 primeiros, para evitar depois um emparelhamento potencialmente perigoso na fase a eliminar e que nos deixe de fora da Final Eight e das decisões onde temos estado de há uns anos para cá de forma consecutiva. Depois, a segunda nota é para a convocatória da seleção espanhola, que mais uma vez vai contar com 2 jogadores do Hockey de Barcelos. O Ivan Morales, que já tem feito parte desde 2024, tem feito parte da seleção espanhola e que mais uma vez foi convocado. É uma convocatória alargada, uma pré-convocatória. Serão 3 jogadores, salvo erro, riscados da convocatória final. Eu não acredito que o Ivan seja um deles depois da época que fez em Barcelos e já estar consolidado na seleção. E o guarda-redes, o Guilherme Torrents, que no europeu do ano passado foi 3º guarda-redes da Espanha, já esteve em Monterrey também como 3º guarda-redes durante esta época
e vai estar novamente no estágio como terceiro guarda-redes, e tendo em conta a forma como ele acabou a época, com a confiança com que ele apresentou nos últimos jogos pelo hockey, não me admirava que conseguisse um lugar entre os dois guarda-redes. Veremos se isso vai acontecer ou não, porque tem os dois melhores guarda-redes espanhóis à frente dele neste momento. Mas é claramente uma aposta da Federação Espanhola nas qualidades e no potencial do Guillem. Isto era uma coisa que no passado era impossível de ver jogadores do Hockey de Barcelos entrarem na seleção espanhola, que era a seleção, era a referência da modalidade, e jogadores que nós noutras alturas não conseguíamos alcançar e que agora temos o prazer de ter no nosso clube. E a última nota vai para a Seleção Nacional de Sub-17, que foi campeã da Europa este fim de semana, contra a Espanha, em Braga. Ganharam 3-2 a final, com um guarda-redes titular que é guarda-redes dos Sub-17 do Hockey de Barcelos. E parabéns para ele, e parabéns para quem trabalha com ele, e que seja o futuro da nossa baliza. São estas as notas, mais virão nos próximos episódios, porque assim que se justificar falaremos com mais densidade quando houver notícias que o justifiquem, que não será para breve porque o campeonato só começa para novembro. Posto isto, dizer-vos que regressaremos na próxima semana com um segundo episódio dedicado também a questões fora do campo, mas no plano desportivo. Vamos abordar a saída de César Peixoto, a entrada de Luís Pinto, as mexidas que o mercado trouxe até agora, aquilo que nós pudemos ver do jogo, do único que pudemos ver, que foi a apresentação contra o Porto, e perspectivar um bocado daquilo que nós achamos que pode ser a próxima temporada, quais são as nossas expectativas, o que é que achamos do plantel, que lacunas é que achamos que o plantel tem, o que é que gostávamos de ver, e pronto, será um episódio baseado nisso. Até lá, espero que tenham gostado. Desculpem lá qualquer coisinha aqui ao nível de rede. Espero que tenham gostado deste primeiro episódio experimental do Jogo do Galo, e espero que nos acompanhem nos próximos episódios e nesta aventura que agora estamos a começar. Um abraço, viva o Gil e viva o Hockey de Barcelos.